Olá, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma live e desta vez fazendo uma entrevista, como nós havíamos marcado, com o pastor Paulo Moura. Pastor Paulo Moura é um psicólogo da Primeira Igreja Batista do Recreio, pastor de família. Então nós já vamos estar conversando com ele agora, só aguardando ele ingressar aqui. Eu tive a honra de conhecer o pastor Paulo Moura quando ele era... cadê ele? Entrou? Não. Minha filha está me ajudando. Então, tive a honra de conhecê-lo quando ele era capelão da Capela Evangélica da Vila Militar em Deodoro. E o pastor Paulo sempre foi uma pessoa muito voltada para as questões relacionadas às questões da família, né? Então, aqui na nossa igreja Batista do Recreio, ele vem desenvolvendo um trabalho voltado para as famílias. E ele, juntamente com a sua esposa, a irmã Maura Ruth, ela administra o Ministério Recriança, que é o Ministério com Crianças. Alô, pastor Paulo? Nós estamos aqui aguardando você aparecer aí, como nós marcamos. Então, ingressa aí, amigo. Enquanto ele está chegando aqui, deixa eu pegar meus livros aqui, a minha assistente aqui, Ana Paula. Então, nós estamos falando falar do outro livro, o livro aqui. Primeiro, eu quero falar desse livro, Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Se você já conhece esse livro, ele é um livro voltado para... A ideia é uma crítica, né? Uma crítica à igreja, uma crítica ao cristão, e uma defesa da Igreja de Cristo. E um detalhe, os livros agora, eles estão em e-book, digitalizados. Então você pode entrar lá na minha página, tanto no Facebook, quanto o meu site, www.saudeemocionalevidacristã, www.saudeemocionalevidacristã.com, e aí você, ingressando lá, tem a forma de você adquirir os livros. E este livro aqui, que ele já é um best-seller, O Afeto que Alimenta. Este selinho aqui é um selinho de best-seller, tá? Então, o que significa? No Brasil, é quando o livro bateu acima de 10 mil. Esse livro já está chegando a 20 mil exemplares vendidos. Então, você pode ver aqui, ó, Paulo César Pereira, sou eu mesmo, esse que vos fala, tá? Então, este livro que tem o conceito seguinte: assim como a comida alimenta o nosso organismo físico, o afeto alimenta o emocional. Bom, meus queridos, então, o que é a conversa que nós queremos ter aqui, que nós programamos, tá? Então, falando sobre a família. Então, falando sobre família. E a ideia é o seguinte: como que a família, nós vamos abordar, como que a família, ela estava antes de toda essa situação aí do Covid-19. Então, o Covid-19, ele é um evento. E quando nós falamos de evento, o que é um evento? Evento é um fato marcante que acontece na nossa vida, tá? Então, esse fato marcante, o evento, mesmo que nós não o escolhemos, ele tem a capacidade de entrar na nossa vida sem nós escolhermos, sem nós desejarmos que ele aconteça, tá? Alguns eventos são planejados, como, por exemplo, você opta por um casamento, você opta por ter um filho, você opta por mudar de cidade, esse é um evento. Mas o Covid, ninguém, pelo menos a maior parte da população, quase a totalidade, não escolheu. Novamente, aguardando o pastor Paulo. Okay. Oi, meu amigo. Opa, agora sim. Isso, conseguimos, rapaz. Finalmente. Prazer, meu amigo. Prazer, seja bem-vindo aí ao programa Entrevistadamente. Então, esse programa é Entrevista da Mente. Então, sua mente brilhante. Tá? Obrigado, meu amigo. Dá um alô aí pro povo que está te aguardando aqui, ó, já há um tempinho. Gente, obrigado. Então, boa noite aí. Obrigado pela presença de vocês, pela audiência. É um prazer estar aqui com o pastor Paulo César, meu amigo há mais de 15 anos. E é um homem de Deus, um grande amigo, ele, Adriana. Os filhos também são muito queridos por nós aqui em casa.
E é um privilégio estar aqui, bater nesse papo gostoso, entrevistadamente, né? Então, vai ser um privilégio Isso, bater esse papo com vocês. Obrigado pela chegada de vocês aí nesse nosso chat. amém. Aí aconteceu o probleminha aí, né? Porque, veja bem, não é a nossa área, né, meu amigo? A gente não é Pois dessa área. é, Eu não sou, né? a gente vai A se gente está. acostumando, né? Tentando. Pois é, eu não entendo até hoje radinho de pilha, eu vou entender esse negócio, rapaz. Isso é muito complicado para quem nasceu na roça. É Né? verdade, é Eu digo verdade. que mais um pouquinho eu teria nascido numa estrebaria, tão roceiro que eu sou. Né? Mas vamos Mas, lá, meu amigo, Xará. Estamos à disposição aí, à pois sua é, disposição, do pessoal também. ok. Paulo, você já milita há um bom tempo na área de família, né? E eu vejo você, até um dos motivos de eu chamar você, porque eu não vou chamar qualquer pessoa para participar desse momento aqui comigo, desse entrevistadamente, porque você é uma pessoa focada em família e você tem uma coisa que eu acho muito interessante. Você não abre mão dos seus valores. Falando sobre isso, me lembra até uma frase do Dalai Lama, que, mesmo ele sendo lá do budismo, né, mas eu sinto muito. Ele diz o seguinte: estenda os braços para as mudanças, mas não abra mão dos seus valores. Ótimo. E eu quero que você fale um pouquinho, Paulo, como que você, até esse momento agora, você observava a família, as famílias que você atende, você é muito voltado para isso, tá? Como você via a família? Por que eu estou falando até agora? Pelo seguinte, porque o Covid é um evento, e o evento tem a capacidade de criar uma transformação na sociedade, no mundo. O mundo nunca viu algo dessa magnitude. Tá? Então, como é que você via a família? Como é que é o seu trabalho? Como é que você via o seu olhar sobre a família até o presente momento, até o momento antes aqui do Covid? Então, a minha análise, tudo, na verdade, Paulo, César, irmãos e amigos, tudo ainda é muito novo, né? A nossa análise em relação a esse efeito Covid ainda, tudo é muito incipiente, muito novo. Estamos ainda lidando com algumas incertezas. Antes do efeito, ou do evento Covid, a família seguia o seu ritmo, corrido, frenético, as pessoas sem tempo para se cuidar, sem tempo para investimento no casamento, na família, os pais sem tempo para investir na vida dos filhos. Essa era uma realidade que a gente vivia. Eu, como pastor, também psicólogo, sempre lidei com muitas demandas de relacionamentos familiares em crise. Relacionamento conjugal, problema envolvendo pais e filhos, drogas invadindo os lares, infidelidade conjugal, violência doméstica, problema de relacionamento entre irmãos dentro da própria casa. Aí vem outros agravantes, né? O desemprego, as crises econômicas, as doenças também dentro de casa. Enfim, eu vi uma família nesse ritmo frenético, tentando encontrar tempo, encontrar jeito, encontrar ferramentas para lidar com as dificuldades, com as demandas. As pessoas não tinham tempo para nada, elas reclamavam de tudo, porque não tinham tempo, não tinham condição de parar para investir, muitos compromissos, muitas atividades, agenda sempre lotada, as pessoas adiando decisões importantes, soluções de problemas, adiando, empurrando, jogando para depois, sem querer efetivamente tratar as questões, a procrastinação, né, sendo colocada em prática. Hoje eu estava fazendo um cálculo, Paulo César, irmãos e amigos, nós estamos hoje no 22º dia desse isolamento. Esse isolamento começou para valer aqui no Brasil e no Rio de Janeiro no dia 16 de março. E 22 dias se passaram. No início, na primeira semana, ou nas 2 primeiras semanas, tudo novidade. Ficar em casa, descansar, ter mais tempo para a família, ler aquele livro, assistir um bom programa de televisão, colocar em dia as pendências, acessar as redes sociais. Agora nós estamos indo para a 3ª, 4ª semana desse isolamento. E agora que a coisa está começando a pegar. Aí eu começo a perceber os movimentos das pessoas nas redes sociais. De vez em quando eu preciso ir à rua, no mercado, na padaria, na farmácia, cuidar dos meus pais que já são idosos. Eu percebo a doença se instalando nas pessoas. Ansiedade, irritação. As pessoas parecem que não estão mais tendo condições de se acalmar. É tanto pânico, tanta histeria, tanta notícia ruim,
não só nas redes sociais, que infelizmente a gente depende das redes sociais, mas também na imprensa. É tanta coisa ruim acontecendo no mundo. E eu vejo as pessoas começando agora a dar os primeiros sintomas de adoecimento. Isso me preocupa. A gente vai abordar um pouquinho isso aí, Paulo. Mais à Eu frente. quero trazer um pouquinho como é que a realidade da família antes do Covid. Porque, veja bem, nós vimos uma realidade, né, e a gente vai também continuar vivendo, em parte, isso, embora eu acho que o Covid, o evento Covid-19, ele vai ser algo que vai trazer muitas mudanças. Eu, já desde o princípio eu estava dizendo que a humanidade não vai ser mais a mesma. Alguma coisa vai mudar. Mas nós vivíamos antes, você colocou agora há pouco aí, um distanciamento, inclusive um distanciamento afetivo. Porque, veja bem, é uma sociedade muito voltada para a produtividade, tem que produzir muito, tem que trabalhar muito para poder possuir, e como eu enfoco bem, possuir aquilo que dizem que a gente tem que possuir. E a gente acaba sendo assim muito permeável, né? Então, é o pai que sai cedo para o trabalho, a mãe que sai cedo também para o outro trabalho, e os filhos, desde bebês, criancinhas, vão ficando com outras pessoas. E aí a gente tem figuras de autoridade que vão entrando e vão se tornando importantes, emocionalmente significativas, para essas crianças e que não são os pais delas. Entendeu? Pois é. Então, e aí, o que você me fala sobre isso daí, meu amigo? Agora é a oportunidade que os pais estão tendo de definitivamente voltar a exercer a paternidade, o cuidado, o afeto, o carinho, coisas que antes estavam sendo terceirizadas para babá, Terceirizado. para a professora da escola, para o pastor, para o professor da escola bíblica, para o tio, para o avô, para a avó. Agora os pais estão, de fato, tendo oportunidade de conhecer os seus filhos, como nunca antes. Eu falo isso por experiência própria. Apesar de ser um pai presente, me considero um pai presente, mas agora tendo mais tempo de convívio com os meus filhos, e olha que eles já são adolescentes, meu filho tem 20 anos, minha filha tem 16, eu estou podendo conversar com eles, descobrir alguns detalhes da vida deles que até então passava despercebido pela correria. Não era por má vontade, não era por omissão e nem por ignorância, porque não falta conhecimento. Era por causa da rotina do dia a dia. E eu não me culpo por isso. E não quero também que ninguém se sinta agora frustrado, culpado. Antes eu não conseguia. Não conseguia por N razões. Alguns, de fato, se omitiam na função de cuidar, de tratar bem os filhos, ou em se tratando de relacionamento conjugal. Mas agora é o momento. Então eu via antes uma família que não tinha tempo, por N razões, algumas razões justificadas, outras nem tanto. Agora a família está mais tempo junto. E aí? Como vamos aproveitar esse tempo? Até hoje, até agora, eu não sei até quando essa esse é uma questão, né? vai durar. Não sei. Até Quando vai durar. pelo seguinte. Pois é, até tem uma questão seguinte. Eu sempre defendo que o excesso de atividade, ele, se por um lado é para poder atender questões financeiras, por outro tem a tendência a ser uma fuga do se encarar. Não é? Então, o hiperativismo é uma fuga. Então, quando uma pessoa que tem casal, por exemplo, família, cada um tem os seus problemas e um com o outro. Então, não sentam, não conversam. Estar em atividade é uma estratégia, mesmo que inconsciente, para não encarar isso daí. E agora, esse povo, 24 horas por dia junto, meu. Paulo, você falou uma coisa... 24 horas... Você usou uma palavra aí muito importante, fuga. Fuga da realidade. Eu tenho visto muitos casos assim. Pessoas que não querem encarar os problemas de frente, aí entra a tão chamada procrastinação. Vou arrumar uma coisa fora de casa, vou arrumar um outro ambiente social para pertencer, para não encarar com a realidade de uma crise no casamento, de uma crise com os filhos, de um problema doméstico que se instalou e não vai embora. Agora, finalmente, a família está tendo tempo, condições de lidar com os problemas internos. E não tem como sair de casa. Não tem como buscar ajuda lá fora.
O Vai terapeuta ter que não encarar pode. essa, né? O terapeuta não pode vir a casa. O pastor não pode fazer aconselhamento in loco. No máximo virtual, por telefone. Mas agora é o momento da família meter a mão na massa, tocar na ferida. E vai doer. E não adianta empurrar. Não adianta deixar para depois. Tem situação que tem que ser tratada agora. Sabe? Crises têm que ser resolvidas dentro de casa. Parece que dá a entender que a família é como se ela estivesse vivendo um certo desamparo, né? Principalmente os filhos que precisavam ser amparados. Então nós estamos vivendo aí uma família desnutrida afetivamente. É claro que eu aproveito, né, para falar aqui. Olha aí, o afeto. Tem como, né? Então, famílias desnutridas afetivamente. E aí o não preenchimento, o não atendimento de uma coisa chamada necessidade de pertencimento. Ou seja, todo ser humano necessita de uma estrutura que seja superior. E se esse ser humano, olha lá, um filhotinho, pequenininho ali, ele está em casa, ele não encontra nesse pai ou nessa mãe presente para atender essa estrutura, para atender essa necessidade de proteção, de pertencimento, porque só vê no final da noite ou no final de semana, aí tem uma alma faminta. E aí, como diz Provérbios 27:7, a alma faminta, todo amargo lhe parece doce. E aí a família se torna muito permeável, né, Paulo? Muito flexível, né? Vem qualquer coisa que vem de fora, ela tem a capacidade de entrar e influenciar. E aí que tem a questão também, Paulo. A família ela já era influenciada muito por uma coisa que eu chamo de a serpente social, que é a mídia, boa parte da mídia, não ela toda, mas uma boa parte da mídia, né? A serpente social. E essa serpente social, ela está na nossa casa, né? Pois é. E aí acaba revelando não só uma ausência, como uma figura, a falta da autoridade. E aí, Paulo, como implantar ou reconquistar essa autoridade aí? Paulo, essa nossa geração, a geração que a gente está vivendo agora, não é uma geração ignorante. É uma geração que conhece muito. Os nossos filhos conhecem muito, e mais do que nós. Quem é avô, avó, também. Os netos conhecem muito. Nós mesmos, que não somos tão conectados assim com esse mundo virtual, temos muitas informações que há 30 anos atrás não tínhamos acesso. Então, esta geração está assoberbada de conhecimento. Resta agora começar a colocar em prática aquilo que sabe. Assumir o controle efetivo sobre as ações. Aqui em casa, por exemplo, decisão que eu tomei, preservando a minha família, eu não assisto determinados canais de televisão. Eu desligo, eu mudo de canal. Eu tenho controle remoto nas minhas mãos. Eu não fico mais refém de uma programação que despeja lixo na minha casa. Eu digo não, isso aqui não vai entrar na minha casa. Eu não vou me deixar influenciar por esse tipo de programa, por esse tipo de conteúdo. Agora é o momento da família começar, de fato, a pensar nos males que estão vindo lá de fora para dentro de casa. E aprender a tomar posições. Falta de conhecimento não é justificativa. Essa geração conhece muito. Às vezes, quando eu falo assim, conhece muito, não é conhecer em conteúdo. É uma geração, às vezes, rasa no conteúdo, falta profundidade. É uma geração, conforme Bauman escreveu, a modernidade líquida, né? Uma geração que não se aprofunda, não se contenta mais. Ela está sempre insatisfeita, em busca de um experimento novo, de uma dose mais forte. Mas ela conhece. Por mais que seja um conhecimento raso, superficial, mas já é o necessário para ela tomar algumas decisões. Então dá Mas pra... aí você está falando dessa geração de pais ou a geração de filhos? Filhos, estou me referindo aos filhos. Essa geração de filhos é uma geração que conhece, que sabe discernir. Às vezes a gente acaba, digamos assim, subestimando a capacidade que os nossos filhos têm de perceber as coisas. Eles percebem Mas muitas coisas. A questão é a seguinte, por que os filhos se tornaram assim? Por exemplo, há um tempo atrás eu estava assistindo uma matéria e essa matéria falava sobre a questão da violência e ouvi uma
dessas pessoas que são figuras, né, de autoridade, que estão sempre em entrevista, e ela diz o seguinte: nós vivemos uma crise de autoridade na sociedade. E a segunda afirmação dela me impressionou muito, que foi o seguinte: nós precisamos reinventar a autoridade. Precisamos reinventar a Paulo, autoridade. mas aí que eu quero entrar, falta o tempero. Falta a presença do pai e da mãe ou do responsável em se tratando de relacionamento entre pais e filhos. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Não podemos deixar para lá. A gente tem que saber quem é pai e quem é mãe, precisa concordar comigo. Nós temos que saber com quem os nossos filhos estão se relacionando na internet, nas redes sociais. Entrar nas redes sociais deles. Nós temos essa autoridade. Saber com quem eles estão falando, o que eles estão falando, que conteúdo estão assistindo na Netflix. Essa semana eu fiquei assim, um pouco chateado aqui em casa, porque minha filha e meu filho estavam assistindo, agora estou abrindo meu coração, não adianta eu vir com conteúdo, eu tenho que vir com experiência. Eu estava assistindo um filme, uma série na Netflix, e eu estava do quarto estudando, e eu fiquei preocupado pela quantidade de palavrões, chulos. Aquilo me assustou, eu falei, calma, pera, não é por aí. Aí eu fui conversar com minha filha e com meu filho. Ah, é normal, pai. Não, aqui em casa não pode ser normal. Não, eu não posso achar que isso é normal. Porque o mundo está falando, eu tenho que admitir isso como normal dentro da minha casa. Palavras que eu nunca usaria falar, nem ouvir. Eu estou recebendo dentro da minha casa, através da televisão. Então, esse tipo de posicionamento, de controle no melhor sentido da palavra, né? Os pais precisam ter. Fechar a porta da casa, fechar a janela, desligar a televisão, ensinar os filhos. Nós não podemos deixar os nossos filhos para a internet criar, cuidar, educar. Aí que vai o tempero. É uma disciplina em amor, é uma presença marcante, é uma conversa olho no olho, com tempo. Agora nós temos tempo de sentar na cama do filho antes dele dormir, de conversar, perguntar como é que ele está, como é que foi o dia, como é que está na faculdade, como é que a filha está na escola, o namoro como é que está. E começar a resgatar essas coisas, valores perdidos. É por aí. A internet está falhando um pouquinho aí, né? A minha Eu acho tá que a internet normal. está falhando um pouquinho. Eu estou ouvindo, eu tô Mas ouvindo. vamos lá. Então, eu também, pelo menos eu estou me vendo bem, né? E eu também, estou me Então, vendo eu bem. assumo que eu acho que ou não está chegando para mim aí, mas tudo bem. Vamos lá. Então, veja bem, você é um pai presente, entendeu? Embora você tenha lá o seu ministério, o seu trabalho, mas você é um pai presente. A questão agora é esse pai e essa mãe que antes não exercia essa autoridade, achava que exercia porque pagava as coisas, entendeu? E, como você disse, terceirizava. Agora ele está presente. Então, exercer essa autoridade nesse mundo, e as coisas, Paulo, elas são muito muito sutis, né? O mal, às vezes, é muito sutil, e ele vai minando, tirando essa autoridade paterna desde muito cedo, entendeu? A mídia faz isso, uma malhação faz isso, uma novela faz isso. Obedecer a pai e mãe é uma coisa muito difícil. Eu lutei para conseguir fazer com que a minha filha está com 13 anos, desde bem novinha, que eu falo, toma bênção, papai, ó, Deus te abençoe, boa noite, te amo. E pela manhã, Deus te abençoe, bom dia, te amo. Até hoje ela fala isso. Eu fracassei em fazer com que ela me chamasse de Senhor. Entendeu? O Senhor, eu tentava ensinar, daqui a pouquinho falhava. E eu perdi o meu pai, você esteve lá, no momento lá mais triste da minha vida, e até então, meu pai faleceu, eu tinha 54 anos, né, 54, tem 2 anos, eu nunca os chamei de você, sabe? Eu não estou dizendo que o filho que aprendeu a chamar o pai de você não tenha respeito, sabe? Não ame, não é isso. Mas às vezes são coisas pequenas, sabe? E então, autoridade é uma coisa que parece que está indo embora, né? Até por causa desse distanciamento aí. A autoridade, ela se conquista, né? Com o tempo. Autoridade não é autoritarismo. Eu até hoje chamo os meus pais de senhor, senhora, peço bênção. Os meus pais são bem idosos. Meu pai está com 85, minha mãe com 79. E eu posso
Paulo dizer isso assim, alto e bom som, graças a Deus. Se amanhã ou depois Deus levar meu pai e minha mãe, eu vou sentir saudade, vou vivenciar o luto, mas não vou me arrepender de não ter vivido bons momentos com eles. Tá entendendo? Não vou me arrepender, porque tenho vivido bons momentos com eles. Tenho dedicado o meu tempo a eles. Tenho cuidado deles. Então assim, o que que você diria, perdão, não, o que que você diria, então, para os filhos, para pessoas que ainda têm pai e mãe, e eu costumo dizer o seguinte, o coração dos nossos pais tem a idade deles. O coração da minha mãe vai fazer 78 anos agora, mês que vem. Tá? Então, o coração dela tem essa idade. E alguns pais não suportam o desrespeito dos filhos. Então, eu acho que cada vez que acontece um desrespeito, uma afronta de um filho para com o pai ou a mãe, primeiro que é a quebra de um mandamento, né? Que manda honrar pai e mãe, honrar pai e mãe. Então, eu acho que quando um filho desonra o pai e a mãe, ele coloca uma manchinha muito nociva no coração desse pai, sabe? Então, o que você diria para esse filho, para quem tem pai e mãe, porque é uma família, né? Eu não quero ser fatalista, eu quero ser realista. A tendência natural, seguindo o rumo natural da vida, é que os pais vão partir antes dos filhos, inevitavelmente, seguindo a tendência natural. Então, o apelo que eu faço aos filhos que estão nos assistindo agora é o seguinte: curtam seus pais, cuidem deles, estejam com eles, não mande recado, vá pessoalmente dar recado, leve na feira, vai no banco, sabe? Esteja com ele dentro de casa, leva para passear, leva no seu carro para, quando passar esse efeito isolamento, né? Mas cuide dos seus pais, porque a vida passa rápido demais. Paulo, como pastor, eu já fiz muitos sepultamentos, e você talvez, provavelmente, com certeza. Eu já ouvi em alguns sepultamentos... Fui capelão de hospital, né? Eu fui capelão de hospital, né? Você foi capelão do Hospital Evangélico, eu fui capelão militar, eu sei que é isso, sepultar um pai ou uma mãe. A gente, às vezes, ouve choros de filhos, assim, na beira do caixão, ali, ao lado do caixão, na hora da sepultura, do tipo, se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo para pedir perdão para o meu pai, para ser mais obediente, para não ter dado tanto trabalho para o meu pai e para minha mãe. Se eu pudesse voltar. Pai, se você pudesse me ouvir. Mãe, se você ainda estivesse viva. Já ouvi isso várias vezes, não foi uma vez, foram várias vezes. É uma dor profunda, né? Profunda. Então, graças a Deus... Isso me faz lembrar uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Eu conto isso no meu livro, Afeto que Alimenta, conto em palestras. Eu ministrava numa igrejinha do interior do estado e uma moça, né, 27 anos, ela começou a chorar muito. E eu dei toda a atenção para ela, ali no público, e o motivo, Paulo, é porque ela estava lembrando que quando ela perdeu o pai dela, ela tinha 11 anos de idade e nunca disse para o pai o quanto ela o amava. E poucas vezes na vida eu vi uma pessoa chorar tanto como eu vi aquela moça chorar. E aquilo mexeu muito comigo. E que eu sempre conto, né, que eu decidi mudar isso e poder chegar para o meu pai e dizer que eu o amava. E era uma coisa difícil, porque não tinha essa coisa. Eu amava demais meu pai, ele também me amava. Eu muita facilidade com a minha mãe, mas com ele já era mais fechado, né? Um pai maravilhoso, mas era mais difícil, né? E eu pude dizer isso, sabe? Que eu o amava, depois eu passei a abraçá-lo mais, a beijá-lo. E no momento lá mais triste da minha vida lá, né? Eu só dizia o seguinte: pai, muito obrigado, Deus, obrigado. E não carregar esse peso. Então, essa minha palavra vai ao encontro também do que você está dizendo, para que os filhos se alertem, para não levarem peso para o resto da vida, sabe? Às vezes uma palavrinha que nós damos, o pai ou a mãe pode ser uma pessoa muito sensível, pode machucar muito. E o pior é o seguinte, ele pode morrer daquilo ali. Pode morrer, verdade. sabe? É verdade. Eu lembro uma vez no Hospital Evangélico, nos primeiros anos, a gente vai tendo muita experiência, eu respirei aquilo ali. Era de manhã, às vezes tarde da noite, leito a leito, sabe? É uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Um senhor que ele internou, né? Ele teve
sei se o derrame é AVC, essas diferenças aí eu tenho dificuldade para entender até hoje, não me liguei muito. Mas ele se internou logo depois de ter recebido um tapa no rosto dado pelo próprio filho. Olha, que triste. Rapaz, eu não gostaria de estar no lugar daquele filho. Porque não existe promessa de vida longa para ele. Não tem. É bíblico. Sabe? Não tem. Entendeu? O cara desrespeitou o mandamento bíblico ali dos 10 mandamentos. É Deus quem mandou, não foi uma questão cultural, não. Deus que mandou. Então não tem promessa de vida longa para ele. Sabe? Ou ele se arrepende mesmo, né? Não sei, nunca mais ouvi, não... Era outra época, né? Mas são coisas assim muito, muito dolorosas que algumas pessoas vão guardando, né? Eu espero, Paulo, que esse efeito, o efeito do isolamento possa nos proporcionar depois, quando nós voltarmos à normalidade, encontros mais agradáveis, encontros mais produtivos, mais qualidade nas nossas relações. Eu espero que os mais novos tratem melhor os mais velhos, que os filhos tratem melhor os seus pais, seus avós, porque agora estamos sentindo falta deles. Eles precisam ficar em isolamento, mas não podem ser esquecidos. Não podem ser esquecidos. E eu tenho percebido, hoje, eu tenho ligado para algumas pessoas mais idosas da igreja, e graças a Deus, na nossa igreja, nós temos você conhece, você é membro da nossa igreja, nós temos muitas pessoas idosas que têm filhos presentes, netos presentes, outros nem tanto. E eu conversando essa semana com um casal de idosos da nossa igreja, eles falaram assim para mim, os dois: pastor, a minha filha veio trazer compra para mim, deixou na porta e foi embora, nem entrou. Mas ela falou aquilo com tanta tristeza, assim, aquela irmã, mas ela estava compreendendo o comportamento da filha. Era para o bem dela mesma. Mas ela falou assim: pastor, poxa, é como se eu tivesse uma doença grave. Mas eu entendi. Eu falei: não, irmã, porque na verdade ela não teria levar uma contaminação para dentro da casa da senhora. Vai que ela está com vírus e não sabe. Não, pastor, eu sei, mas é tão estranho esse negócio, né? Uma filha não poder entrar na minha casa. Ela deixou na porta, nem tocou a campainha e foi embora. Falei: puxa vida, que coisa. Olha, eu triste, né? Tenho informação do que está acontecendo lá com a minha mãe, né? Minha mãe mora numa casa assim, na parte de baixo ela mora, né? Quer dizer, embaixo mesmo da casa tem uma loja. Minha mãe mora no segundo andar. Minha irmã caçula mora com o esposo e os 2 filhos na parte de cima. Só que esse meu cunhado, o Alex, querido cunhado também, ele trabalha na SAMU. Então ele vai para um lado e para o outro. Ele lida, ele é perigoso, de alguma maneira, né? Uma pessoa maravilhosa, mas... Então, e a minha mãe fica lá confinada. Minha mãe é muito afetuosa com os meus sobrinhos, com a minha irmã, né? Com todos eles ali. O Alex é um irmãozão pra gente. E não pode chegar perto. E minha mãe vai fazer 78 anos, mas ela é muito dinâmica. Ela não para, ela faz as coisas em casa, ela sai para fazer compras. E ela está dizendo a mesma coisa que essa senhora falou para você aí, né? Parece que eu estou com algum problema, né? Então, as pessoas não chegam perto de mim. Mas, mãe, é pro bem da senhora, a gente tem até medo. Eu estou um bom tempo sem ver minha mãe. Eu fico vendo, matando a saudade assim pela mídia, né? Ligação no WhatsApp, né? E tentar amenizar um pouquinho esse isolamento, ligando, mandando mensagem, fazendo live, fazendo outras ferramentas, outros aplicativos, né, de conversa através de vídeo, tentar de alguma forma amenizar esse distanciamento, porque eu espero que passe logo. Estou achando já que está demorando, mas é preciso. Mas vai passar, em nome de Jesus, vai passar. Paulo, nós falamos então aqui de filhos em relação aos pais, né? Agora, vamos voltar um pouquinho para a questão, eu quero bater mais nessa tecla, esse pai, sabe, ou essa mãe, que às vezes são muito permissivos, entendeu? Não exercem uma autoridade. A figura paterna, por exemplo, o homem, né? Parece que o homem está fugindo muito do seu papel, sabe? Eu estou lendo quer dizer, eu já li, que eu estou produzindo um outro livro agora, então eu estou com um livro aqui em mãos de uma psicanalista, ela não é evangélica, Elizabeth Rodinesco, A Família em Desordem, tá? Então, porque é uma live, então está aparecendo assim ao contrário, né?
mas eu mostro para você outro momento lá na igreja, Ok. a família em desordem. Então ela diz uma coisa aqui interessante, seguinte: os filhos isentos da obediência que deviam ao pai, o pai isento dos cuidados que devia aos filhos, e ingressam todos igualmente na independência. Ou seja, nós vivemos sob a influência de uma independência nociva, né? Então cada um vai para um lado. Então você tem aí um apartamento ou uma casa com 4 quartos, sabe? O casal está num quarto, mas cada um com seu tablet ou seu celular, e cada filho lá no seu quarto também com a sua televisão, e não tem ali esse aconchego, né? Então essa aproximação. E aí então muitos pais não exercendo essa autoridade que é necessária. Então uma passividade paterna, uma permissividade. E aí você me permite aí, a gente tem alguns minutos ainda, colocar uma questão, por exemplo, Davi, um ótimo rei, um péssimo pai para todos os filhos dele, com exceção de Salomão, tá? E aí tinha um bonitão lá do Adonias, né? Irmão de pai e mãe de Absalão, e Adonias, Davi velho, Adonias falou, pô, vou pegar essa vaga de rei para mim. Fez uma festa, não chamou Davi, não chamou Salomão, nem Batseba, nem Natã, profeta Natã. Profeta é desmancha prazer, né? Não vou chamar de desmancha prazer para essa festa, não. Então, não chamou. Só que bateu nos ouvidos de Davi. Não, o rei Salomão nomeou. Adonias podia ter ficado quietinho na dele. Aí pediu a Batseba para pedir a Abisag, que é a menina que cuidava de Davi na velhice. Ô, dona Batseba, pede lá o Salomão para dar a Abisag para mim. Então, a Batseba foi falar com Salomão, e Salomão, você vai querer pedir o reino para ele também? Isso. Então, foi a última gota, e Salomão manda matar o seu irmão Adonias. Então, Adonias era um entrão, um filho entrão, sem limites. Por que Adonias era sem limites? Aí a gente vai lá em 1 Reis 1,6, e diz uma frase assim, extraordinária, de Davi para com Adonias. E Davi, seu pai, nunca o repreendeu, dizendo, Adonias, por que você fez isso? Pai permissivo. Pais permissivos, que não usam autoridade. E aí, meu? Às vezes, Paulo, o não dói muito mais em nós do que nos filhos. Às vezes, os pais precisam dizer, não, você está errado, você não vai, eu não concordo com esse namoro, eu não concordo com essa amizade, você não vai ao baile, você não vai à boate, você não vai a essa festa. Às vezes, privar os filhos de um prazer, de uma diversão, eles vão ficar chateados, mas dói muito mais em nós. Mas é para o bem deles. Faltou a Davi dizer, não, você está errado. Faltou a Davi disciplinar na hora certa. Eu acho que os pais de hoje precisam retomar essa autoridade. E volto a dizer, a esta geração, tanto de filhos quanto de pais, é uma geração que tem conhecimento. Quem é cristão é só voltar às origens. A Bíblia, felizmente, tem exemplos negativos, mas tem muitos exemplos positivos do que fazer. Tem exemplo do que não fazer, graças a Deus. Mas também tem exemplos, muitos, do que fazer. Então, não tem segredo, é só voltar às origens. Não há necessidade de colocar um pai, uma mãe, num banco de escola bíblica para ensinar o que fazer. Eles sabem o que fazer. Falta oportunidade, coragem, determinação para disciplinar os filhos à luz da palavra. A disciplina tem que ser feita em amor. A disciplina se constrói. Mas mesmo os pais tendo perdido essa disciplina, há como resgatar. Há como retomar. E agora é o momento de voltar a conversar. E quando você tem filhos, perdão, aí, na idade dos seus, né? O mais velho tem qual idade? 20 anos. 20, e a menina está com 16, né? Isso. Dá tempo. Com certeza dá tempo. Agora, você também está colhendo muita coisa do que você e a Maura plantaram neles, né? Então, vocês plantaram coisas boas, né? Tempo de plantar e tempo de colher. Embora vocês brigam aí, nós pais brigamos com um mundo muito louco, né? Está tentando desestruturar o tempo inteiro isso daí, né? Paulo, e essa relação de paternidade, Paulo, é para a vida toda. Alguns pais, sim. quando os filhos chegam à idade adulta, mesmo não sendo ainda casados, esquecem de disciplinar.
Ainda hoje eu ouço conselhos da minha mãe e do meu pai. Sou um homem de 48 E é bom, anos, né? casado, é bom. E eles, quando precisam me É bom ouvir. aconselhar, eles me aconselham. E eu tenho que ouvir. É a voz da experiência, a voz da razão, viveram muito mais do que eu. Tem muito a me ensinar. E eu tento passar isso para os meus Que filhos. privilégio para eles, que privilégio para eles darem conselho para um filho, pastor, psicólogo, né? É E verdade, ministro de família, né? graças a Deus por isso. Mas E eu você ouço tem que chegar lá ainda. e bater continência, tem que chegar lá e bater continência para eles, né? Exatamente. Podem até não ter razão em tudo que falem, mas eu vou com certeza ouvir e vou levar em consideração. Não, Agora você me sabe? lembrou a frase, agora você me lembrou a frase de Voltaire, né? Não concordo com nada que você diz, mas eu Isso, morrerei lutando pelo seu direito de se exatamente. expressar, né? Exatamente, Eu há exatamente. pouco tempo estava conversando aqui com a minha filha. Minha filha, você conhece, né? Está com 13 anos, né? Isso. Ela com 13 e o Joãozinho com 2, né? Então, você também conhece bem. É. E eu fiz uma pergunta para minha filha. Filha, o que seria pior para você? Eu te corrigir, eu te punir ou eu te abandonar? E a resposta dela é óbvio, que eu abandonasse, seria o pior para ela, né? E isso é uma coisa, Paulo, que eu tenho colocado muito até nas minhas ministrações também, algumas palestras ou até escrevendo, né? Um pequeno vídeo. Deus, ele pune os filhos dele e pune com amor. Não pune para destruir filhos. E o maior medo que eu tenho não é do castigo que Deus pode me dar. Porque se ele me der um castigo, ele me dá o castigo com a justiça dele, que é atravessada pela misericórdia e pela graça dele na minha vida. Mas o pior seria se ele me abandonasse. É Se o verdade. Espírito de Deus se retirasse. Verdade. Né? Paulo, Então, e que bom que às vezes temos. parece, né, Paulo, que... Pode falar. Não, pode completar, desculpa, Pode... pode completar. Eu ia falar o seguinte: que bom Às que nós vezes temos. parece... Não, vai lá, vai você, vai você. Tá dando um Não, delay não. aí na Vai comunicação. comer depois. Vai. Eu estava dizendo o Vai você, seguinte: vai você. que bom que nós temos famílias imperfeitas. A minha família é imperfeita, cheia de defeitos, Sim. como a sua, como a das pessoas que estão nos assistindo agora nessa live. Que bom que Deus ainda tem o que fazer. E ele vai continuar fazendo. E o que ele começou, ele não parou, ele vai continuar, ele vai aprimorar. Que bom que Deus está mexendo em nós. Eu agradeço a Deus por ter uma família em manutenção. Filhos em manutenção. Eu sou um pai em manutenção. Eu sou uma esposa em manutenção. E graças a Deus que Deus vê em mim imperfeições que só Ele pode mexer, só Ele pode consertar. E eu me dispo totalmente das minhas vaidades, do meu orgulho, e deixo Deus trabalhar em mim, para que Ele me ensine a ser um melhor pai, melhor marido, melhor cidadão, melhor pastor. Eu estou inacabado. Enquanto aqui vivermos, todos Paulo, nós... Sim. deixa eu dar uma olhadinha aqui nas colocações que algumas pessoas estão falando aqui. Deixa eu ver aqui. Tem. Meu Deus do céu. Que tinha alguma pergunta aqui, eu acho que foi passando, sabe? E eu não vi essa pergunta. Deixa eu ver se eu resgato aqui alguma pergunta de alguém. Primeiro que me chamaram de Pastor Wander, viu? Que privilégio para você, hein? Gente boa, gente boa. A outra que disse que eu sou um grande zagueiro. Então, eu tô com um problema na panturrilha, Flávio. Bom, eu acho que eu me perdi aqui. Pessoal, desculpe aí que está participando. Eu não sou experiente nesse negócio aqui. A gente querendo trabalhar mais assim com o conteúdo e pode colocar as interrogações aí, eu vou tentando dar algumas respostas. Tá? Essa live aqui, ela vai para o Stories, tá? E depois deve ir para o meu YouTube. Então, a pessoa pode acompanhar lá no YouTube Saúde Emocional e Vida Cristã. Tá? Então, no meu
a minha página do Facebook, Saúde Emocional e Vida Cristã, grupo no Facebook, Saúde Emocional e Vida Cristã, Instagram, Saúde Emocional e Vida Cristã, e nós temos o curso, né, Saúde Emocional e Vida Cristã, o curso de 4 meses, que foi interrompido, né? Mas isso aí, Paulo, está fazendo também esse momento com que a gente vá renovando algumas coisas. Eu estou colocando o computador aqui atrás, está sendo trabalhando aqui, meu terceiro livro, que eu vou falando da raiva, da ira, né, até chegar o perdão. Viu? Legal. E quantas mágoas existem, né? Quantas marcas emocionais existem na família. Então, e o perdão faz um bem muito grande. E amanhã, inclusive, amanhã tem uma live, amanhã eu serei entrevistado, tá? Às 19 horas, uma aluna que ela aqui de Jacarepaguá, e ela teve uma experiência de perdão muito interessante para com a mãe dela. E ela agora está fazendo um trabalho aí, curso na área de mídia, aí precisou fazer uma live e me chamou, né? Então é a Márcia Raquel. Então amanhã às 19 horas, se você quiser participar, tem live. E amanhã eu serei entrevistado falando sobre perdão. Meu amigo, que você dá uma palavra aí para as famílias? Você é ministro de família, você é meu pastor de família. E volto aqui dizer, se eu te convidei para participar desse momento aqui, você sabe o carinho que eu tenho por você, o respeito pela sua família. Recíproco. Sempre gosto muito de te ouvir, sabe? Então, e gosto muito quando você também, você vai bem direto, né? Vai bem direto. A palavra de Deus, ela é direta, né? Então tem que ser chacoalhado, não ficar passando muita mão na cabeça, não, né? Às vezes tem uma pancadinha lá, né? É verdade. Amém. Eu queria mandar um recado para as pessoas que estão nos assistindo. A família agora está confinada, 24 horas por dia. Se, por um lado, não há o que fazer, é isso mesmo, não tem jeito, é assim, não tem o que reclamar. A gente está seguindo ordens do Ministério da Saúde, do governo, enfim. O isolamento agora é necessário, é inevitável. Mas, por um outro lado, há muito o que fazer. Só usando assim um trocadilho com a palavra, né? E quanto ao que fazer, eu creio que cada um de nós sabe exatamente o que precisa fazer nesta hora. E mais ainda, é preciso que cada um de nós se permita ficar sem fazer nada e sem se sentir culpado por isso. Eu gosto de chamar de ócio produtivo ou ócio necessário. A gente tem que estar sempre precisando prestar contas. Quem disse que a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa? Quem disse que a gente tem que estar sempre mostrando para as pessoas que estamos trabalhando, que estamos produzindo, que estamos lendo livros, que estamos estudando, criando, viajando nos aeroportos da vida e do mundo, visitando ponto turístico, frequentando os bares, enfim, restaurantes. Ufa, calma, você não tem necessidade de ficar mostrando o que você está fazendo. Se permita, nesse momento, ficar sem fazer nada. Ficar curtindo você, se conhecendo, se autoconhecendo. Permita, nesse momento, também você parar um pouquinho para meditar. Eu não falo aqui da meditação transcendental, da coisa ligada ao esoterismo, nada disso. É parar para você ficar simplesmente refletindo na vida, pensando em você, olhando a natureza, meditando na Bíblia. Que é coisa melhor do que você meditar na Bíblia? Então, você tem que se permitir fazer isso, você que está nos assistindo agora, e sem ficar se cobrando. Eu tenho que mostrar que estou fazendo alguma coisa. A gente ficou refém dessa coisa de rede social, de sempre postar que estamos fazendo alguma coisa. Agora, a gente precisa ficar sem fazer nada. Dormir até tarde, acordar mais cedo, caminhar, curtir, se cuidar. Essa autogestão é extremamente necessária. Deixa eu somar com você aí um pouquinho. Eu já estava nessa questão aí de parar um pouquinho, né, desde dezembro. Então, quando eu comecei a minha atividade, fui obrigado a parar. Uma das coisas que eu pontuo, a gente já está terminando aqui mesmo, daqui a pouquinho cortam a gente, o mandamento lá em Êxodo 20, que Deus fica mais tempo dando ênfase nele, é o descansar.
versículos 8, 9, 10 e 11. 4 versículos falando de mandando descansar. É fazer nadismo. Aí eu me deparo, Paulo, com Isaías 30, 15, que vai ao encontro que você estava dizendo aí. Ó, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Olha aí. Palavra abençoada, né? A Bíblia Coisa sempre... interessante. Deus manda a gente descansar, né, rapaz? Deus manda a gente descansar. Evitar o ativismo, né? Evitar o ativismo. Sim. Esse momento agora atual pode ser também um momento de solitude, né? De você ter momentos de prazer, de descobertas, de meditação, reflexão pessoal, autogestão, autoconhecimento. Então, Deus nos mandou parar. E Ele tem, é isso aí. Ele tem intenções em relação a isso, muitas intenções. Pois não, pode falar. Ok. Meu amigo, olha, muito obrigado, tá? Estão dizendo aqui o seguinte, alguém disse aqui, chama o pastor Paulo sempre, tá? Poxa, chama de novo, prazer. Eu falo você, viu? Eu te chamei chamando você, tá? Mandaram chamar você, tá? Então eu quero dizer aos amigos que estão aí, nós estamos com um público significativo, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela credibilidade, pela confiança, que Deus os abençoe, que Deus fortaleça. Eu quero dizer o seguinte, no dia em que você assumiu um compromisso com Deus, Deus assumiu um compromisso com você. Você pode até se sentir sozinho, mas você não está sozinho. Tá? Amém. Como a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Tá? Eu estou tendo experiência com Deus desde dezembro, e Deus está me sustentando de um jeito que eu falei, meu Deus, como que Deus conseguiu esticar isso, sabe? Então Deus está cuidando muito. Então, lembrando, amanhã tem live novamente, eu sendo entrevistado falando sobre o perdão, e vem aí o seminário A Personalidade Humana, como se forma, como se deforma e como se transforma online. E os meus livros, eles estão agora em e-book. Clique lá em www.saudeemocionalevidacristã.com www.saudeemocionalevidacristã.com. Cristã não tem tio lá em cima, tá? Então, daqui a pouquinho o Instagram já vai cortar a gente aqui, tá? Então, amigão. Eu queria dar um recado uma honra. Final, Xará. Por favor. Meu Xará, com todo carinho, né? Como eu chamo você informalmente de Xará, de fato. Eu não sei o que será das nossas famílias depois desse isolamento. Como nós vamos estar depois desse confinamento? Eu sei o que vai acontecer com as nossas famílias. De fato, eu não sei. As previsões não podem ser tão definitivas assim. Quem tenta cravar, não vai isso, pode se decepcionar, porque estamos vivendo dias de incertezas. Não sabemos, depois de refletir muito nesse momento, é que nós mudaremos. Nós, enquanto humanidade, nós, enquanto igreja, enquanto sociedade, nós, enquanto seres, nós vamos mudar. E eu espero que nós mudemos para melhor. Essa é a minha esperança. Vamos mudar para melhor. Vamos. Espero que mudemos para melhor. Eu queria terminar citando uma frase que eu coloquei no meu Instagram, chamado Tom McKeon. Paulo. Ele fala... Oi? Acabou, tá Paulo. Acabou. Acabou, Paulo. Acabou. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Estava dizendo aqui a bolinha aqui que eu acho que estava acabando já. Tá? Então, um grande abraço a todos. Fiquem na paz. Passou rápido, né? Passou rápido, né? Então tá bom.